Catalão, Goiás, 14 de setembro de 2002. O sol já começava a esquentar as terras vermelhas do sudeste goiano quando Almir Tavares, 51 anos, colocou a última mala na caçamba de sua Toyota Hilux branca, ano 1999. Era uma manhã de sábado como tantas outras em Catalão, com o movimento preguiçoso de uma cidade do interior, onde todos se conheciam pelo nome. A Fazenda Santa Clara, propriedade da família Tavares há 3 gerações, despertava com o canto dos galos e o mugido do gado Nelore, principal fonte de renda de Almir. Helena, sua esposa, há 26 anos, observava da varanda com os braços cruzados, o rosto contraído numa expressão que misturava preocupação e resignação. Conhecia bem o marido para saber que, uma vez tomada uma decisão, nada o faria mudar de ideia. Não entendo por que você mesmo tem que ir até lá, Almir. Manda o Juvenal. Ou contrata um advogado, dizia Helena, enquanto o marido ajeitava o chapéu de palha sobre os cabelos grisalhos. Almir parou por um momento, limpou o suor da testa com o antebraço e olhou para a mulher. Os anos de trabalho sob o sol haviam marcado profundamente seu rosto, dando-lhe uma aparência mais velha do que realmente era. Esse tal de Jairon Peixoto já me enrolou por quase um ano, Helena. São 120 mil reais de 30 cabeças de gado selecionado. Dinheiro de confiança, não de papel. Quem faz negócio olhando nos olhos tem que cobrar olhando nos olhos também. O filho mais velho, Gustavo, de 23 anos, aproximou-se carregando uma garrafa térmica de café. Formado em agronomia, estava aos poucos assumindo os negócios do pai, mas ainda respeitava a antiga maneira de Almir conduzir os negócios, na palavra e no aperto de mão. Pai, pelo menos leva o celular satelital que compramos no ano passado. O sinal é ruim naquela região, mas em caso de emergência, pode pôr aí dentro. Almir concordou, apontando para o banco do passageiro. Mas só vou usar se for necessário mesmo. Não gosto dessas modernidades. Almir abraçou o filho, beijou a esposa na testa e entrou na caminhonete. Antes de dar a partida, abriu o porta-luvas e verificou se a pequena caderneta de couro onde anotava todos os negócios estava ali. Dentro dela havia um recibo assinado por Jairon Peixoto, datado de janeiro daquele ano, comprometendo-se a pagar o valor integral até julho, prazo que já havia expirado há 2 meses. Volto em 1 semana, no máximo, prometeu, ligando o motor. Se tudo der certo, talvez antes. Naquela manhã de céu claro e sem nuvens, ninguém poderia imaginar que aquela seria a última vez que veriam Almir Tavares. Rodovia BR-153, 15 de setembro de 2002. A rodovia Belém-Brasília cortava o Brasil como uma cicatriz antiga, conectando o centro-oeste ao extremo norte através de um cordão asfáltico que serpenteava entre fazendas, vilas e pequenos municípios. Enquanto dirigia, Almir ocasionalmente consultava o mapa de papel dobrado sobre o banco do passageiro, com uma rota traçada em caneta vermelha: Catalão, Goiânia, Palmas, Marabá, São Félix do Xingu. O trajeto era longo, quase 2.000 quilômetros de estrada. Após uma noite em um hotel simples em Palmas, capital do Tocantins, Almir cruzou a fronteira com o Pará na manhã seguinte, entrando em um território que conhecia apenas superficialmente. À medida que avançava para o norte, a paisagem mudava drasticamente. O cerrado dava lugar a uma vegetação mais densa e úmida, o ar tornava-se mais pesado e as estradas mais precárias. Passava das 4 da tarde quando Almir parou em um posto de gasolina na entrada de Marabá. O posto Beira Rio era um daqueles estabelecimentos típicos de beira de estrada. Bombas de combustível antigas, uma pequena mercearia, alguns caminhoneiros descansando nas redes penduradas entre as colunas do restaurante anexo. Tanque cheio e verifica o óleo, por favor, pediu ao frentista, um rapaz magro de não mais de 20 anos. Enquanto o jovem atendia seu pedido, Almir entrou na lanchonete do posto e pediu um café. Sentou-se em uma mesa de fórmica desgastada e tirou do bolso o papel onde havia anotado o endereço de Jairon Peixoto. Fazenda Novo Horizonte, quilômetros 27 da estrada vicinal após São Félix, virar à esquerda no cruzamento da balsa. O senhor vai para os lados de São Félix? Perguntou uma voz rouca atrás dele. Almir virou-se e encontrou um homem corpulento, de barba por fazer
e boné surrado com o logo de uma empresa madeireira. Estou indo, sim. Conhece bem a região. Nasci e me criei por aquelas bandas, respondeu o homem, sentando-se na cadeira em frente a Almir, sem pedir licença. Geraldo Mendonça, para servir. Estendeu a mão calejada. Almir Tavares, respondeu o fazendeiro goiano, retribuindo o aperto de mão firme. Durante os próximos 20 minutos, Geraldo deu a Almir informações preciosas sobre a região. Quais trechos da estrada estavam mais perigosos devido às chuvas recentes, onde encontrar ajuda caso a caminhonete quebrasse, quais locais evitar após o pôr do sol. E essa fazenda Novo Horizonte, conhece? Almir perguntou-se por fim. O semblante de Geraldo mudou ligeiramente. Uma sombra quase imperceptível cruzando seu olhar. Conheço de nome. É uma área complicada. O dono comprou muitas terras nos últimos anos, algumas com documentação duvidosa, pelo que se comenta. Estou indo cobrar uma dívida dele. Comprou gado da minha fazenda e não pagou. Geraldo fitou Almir por alguns instantes antes de responder, como se avaliasse suas palavras. Se me permite o conselho, seu Almir, nessas bandas é bom sempre avisar alguém para onde estamos indo e quando pretendemos voltar. As distâncias são grandes, a comunicação é difícil e nem todo mundo joga limpo nos negócios. Almir agradeceu o conselho, pagou o café e se despediu. Antes de voltar para a caminhonete, decidiu ligar para casa usando o telefone público do posto. Helena atendeu no terceiro toque. Estou em Marabá, informou. Amanhã cedo devo chegar na fazenda desse Jairon. Se tudo der certo, resolvo o assunto e começo a voltar no mesmo dia. Tenha cuidado, Almir, pediu Helena, a voz carregada de apreensão. Lá não é como aqui. Sei me cuidar, mulher. Amanhã à noite ligo de novo. Aquela seria a última vez que Helena ouviria a voz do marido. Marabá, Pará, 17 de setembro de 2002. A chuva caía incessante desde a madrugada, transformando as estradas de terra em lamaçais quase intransitáveis. No posto Beira-Rio, o mesmo onde Almir havia parado 2 dias antes, o frentista Marcos reconheceu imediatamente a Toyota Hilux branca que se aproximava lentamente, os faróis cortando a cortina de água. Porém, não era Almir quem dirigia. Bom dia, moço. Tanque cheio, por favor, pediu o homem ao volante, um sujeito de aproximadamente 40 anos, barba feita e camisa social azul, ensopada pela chuva. Marcos observou atentamente o motorista enquanto abastecia o veículo. Havia algo estranho ali. A caminhonete estava coberta de lama, os bancos molhados como se tivessem sido deixados sob a chuva, e no painel havia uma caderneta de couro que ele se lembrava de ter visto nas mãos do fazendeiro goiano. — O senhor está vindo de longe? Perguntou Marcos, tentando puxar conversa. — De São Félix, respondeu secamente o homem. Estou levando o carro para um conhecido em Goiânia. Enquanto o motorista desconhecido pagava pelo combustível com dinheiro em espécie, Marcos notou que ele parecia nervoso, olhando constantemente para o relógio. — O senhor conhece seu Almir Tavares? Arriscou Marcos. Foi ele quem passou por aqui com essa caminhonete há 2 dias. O homem hesitou por um instante antes de responder. — Não conheço, não. Como falei, estou apenas levando o carro para Goiânia, a pedido de um conhecido. Assim que o homem partiu, Marcos comentou o ocorrido com seu patrão, seu Juvenal, dono do posto. Algo não parecia certo. Seu Juvenal, homem experiente que há 30 anos vivia naquela região, conhecia bem os sinais de problemas. — Liga para a polícia rodoviária, ordenou ao funcionário, e dá a placa e diz que achamos estranho. A polícia interceptou a caminhonete cerca de 80 quilômetros ao sul de Marabá. O motorista, que se identificou como Kleber Monteiro, apresentou documentos que autorizavam a transferência do veículo, supostamente assinados por Almir Tavares. Questionado sobre o paradeiro do fazendeiro goiano, afirmou que o havia deixado em São Félix, onde pegaria um ônibus de volta para Goiás. A história não convenceu os policiais, principalmente porque o documento de autorização apresentava inconsistências na assinatura quando comparada à da carteira de habilitação de Almir. Kleber foi detido para averiguações e a caminhonete apreendida. Naquela mesma noite, Helena Tavares, preocupada por não receber notícias do marido, registrou seu desaparecimento na delegacia de Catalão. O filho Gustavo decidiu viajar imediatamente para o Pará para acompanhar as investigações.
O primeiro grande mistério surgiu quando a polícia, ao inspecionar a caminhonete, encontrou pertences de Almir, seu chapéu de palha característico, uma garrafa térmica pela metade, a caderneta de negócios e um bloco de anotações. Na última página do bloco, havia uma frase escrita a lápis, com uma caligrafia que não era a de Almir. Ele mora onde o mapa termina. Nos dias seguintes, a polícia interrogou Kleber exaustivamente. Ele manteve sua versão inicial, acrescentando que havia sido contratado por um homem chamado Renato, em um bar de São Félix, para levar a caminhonete até Goiânia, onde receberia R$ 2.000 pelo serviço. Não conhecia Almir pessoalmente, nem sabia de seu paradeiro. Enquanto isso, Gustavo chegou a Marabá e reuniu-se com o delegado Mário Fonseca, responsável pelo caso. Seu pai chegou a ligar para algum conhecido daqui antes de desaparecer? Perguntou o delegado. Não que eu saiba, respondeu Gustavo. Ele veio cobrar uma dívida de um tal de Jairon Peixoto, dono da fazenda Novo Horizonte. É tudo o que sabemos. O delegado fez uma anotação em seu caderno. Jairon Peixoto. Conheço esse nome. Ele tem influência na região. Comprou muitas terras nos últimos anos. Vamos verificar. Uma equipe policial foi enviada à fazenda Novo Horizonte no dia seguinte, mas encontrou apenas funcionários que afirmaram que Jairon estava viajando havia uma semana e que nenhum fazendeiro goiano havia aparecido por lá. O silêncio sobre o paradeiro de Almir Tavares começava a se tornar ensurdecedor. São Félix do Xingu, Pará, outubro de 2002. Um mês após o desaparecimento, as buscas oficiais por Almir Tavares haviam esfriado. A polícia paraense, com recursos limitados e sobrecarregada de casos, dedicava cada vez menos esforços à investigação. Gustavo, porém, recusava-se a voltar para Goiás sem o pai ou sem respostas. Hospedado em uma pousada simples em São Félix do Xingu, ele transformou seu quarto em um centro de operações improvisado. Mapas da região cobriam as paredes, fotos do pai estavam espalhadas sobre a cama e uma lista de pessoas a serem entrevistadas crescia a cada dia. Havia contratado um detetive particular de Belém e distribuído cartazes com a foto de Almir por toda a região, oferecendo recompensa por informações. Foi através desses cartazes que José Ribamar, um barqueiro que fazia o transporte pela balsa do rio Xingu, procurou Gustavo numa tarde chuvosa de outubro. Vi seu pai, afirmou Ribamar, sentando-se à mesa do pequeno restaurante onde Gustavo o esperava. No dia 16 de setembro, ele atravessou com a caminhonete branca na minha balsa, seguindo para a estrada do Carajás. O senhor tem certeza? Perguntou Gustavo, o coração acelerado. Como ele estava? Estava sozinho? Estava sozinho, sim, mas parecia tenso. Perguntou sobre a fazenda Novo Horizonte, se ficava muito longe. Expliquei o caminho e ele seguiu. E o senhor viu se ele retornou pela balsa em algum momento? Ribamar balançou a cabeça negativamente. Não vi, mas nem sempre estou de serviço. Tem outros barqueiros que fazem o mesmo trajeto. Essa foi a primeira confirmação concreta de que Almir havia efetivamente chegado à região onde ficava a propriedade de Jairon Peixoto. Gustavo repassou a informação ao delegado, que prometeu intensificar as buscas naquela área. Enquanto isso, em catalão, Helena enfrentava outra batalha, manter a fazenda funcionando enquanto lidava com a dor da ausência e a incerteza. Os vizinhos organizaram mutirões para ajudar nas tarefas mais pesadas e a comunidade local realizou vigílias de oração pela volta de Almir. Em novembro, o delegado Fonseca finalmente conseguiu localizar e interrogar Jairon Peixoto, que retornara de uma viagem aos Estados Unidos. Alto, de compleição forte e fala mansa, Jairon apresentou-se voluntariamente à delegacia, acompanhado de um advogado. Nunca neguei que devia ao senhor Almir, declarou com tranquilidade. Tivemos problemas com a transferência bancária, e eu estava tentando resolver. Mas ele nunca apareceu na minha fazenda. Se tivesse ido lá, meus funcionários teriam me avisado imediatamente. Para comprovar sua versão, Jairon apresentou passagens aéreas e carimbos de passaporte que confirmavam sua viagem aos Estados Unidos entre 10 e 30 de setembro. Também forneceu registros de chamadas telefônicas feitas de Miami para sua fazenda nos dias em que Almir teria desaparecido. Não estou tão interessado em encontrá-lo quanto vocês,
afirmou. Inclusive, estou disposto a quitar imediatamente a dívida com a família e contribuir financeiramente com as buscas. A oferta soou sincera e o álibi consistente, mas algo no comportamento de Jairon incomodava o delegado Fonseca. Uma certeza silenciosa de que aquele homem sabia mais do que dizia. Dezembro chegou, e com ele as chuvas intensas que caracterizam o inverno amazônico. As estradas de terra tornaram-se quase intransitáveis, dificultando ainda mais as buscas. Gustavo, exausto e desanimado, finalmente cedeu aos apelos da mãe e retornou a Goiás para o Natal, deixando o detetive contratado encarregado de continuar as investigações. A Fazenda Santa Clara viveu um Natal sombrio. A cadeira de Almira à cabeceira da mesa permaneceu vazia, um lembrete constante de sua ausência. Helena havia perdido peso, e as olheiras profundas evidenciavam noites mal dormidas. Gustavo tentava se manter forte, mas a frustração de retornar sem respostas o consumia por dentro. Vou voltar em janeiro, prometeu a mãe. Não vou desistir até descobrir o que aconteceu com o pai. O que Gustavo não sabia é que o tempo implacável começaria a apagar os rastros e que seriam necessários muitos anos até que o primeiro indício concreto sobre o destino de Almir Tavares emergisse das sombras. Goiânia, Goiás, agosto de 2019. A redação do jornal O Popular funcionava a pleno vapor naquela manhã de segunda-feira. Jornalistas digitavam apressadamente em seus computadores, enquanto editores revisavam as matérias para a edição do dia seguinte. Em meio a esse turbilhão, Mariana Costa, repórter da seção de casos não resolvidos, recebia um envelope pardo entregue por um motoboy. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão na frente. Dentro, uma fotografia impressa em papel comum e um bilhete curto. Nem todos os desaparecidos querem ser encontrados. A fotografia mostrava um homem idoso, de aproximadamente 70 anos, barba branca e bem cuidada, sentado em um banco de madeira em frente a uma pequena casa de alvenaria. Atrás dele, parcialmente visível, uma placa rústica onde se lia Sítio Horizonte. O homem olhava diretamente para a câmera, com uma expressão serena, quase resignada. Nos metadados digitais da imagem, preservados na impressão, constava a localização, coordenadas que apontavam para uma área remota a 50 quilômetros de São Félix do Xingu. Mariana não reconheceu imediatamente o rosto na fotografia, mas algo a intrigou. Decidiu digitalizar a imagem e pesquisar em bancos de dados de pessoas desaparecidas. Após algumas tentativas, o sistema retornou uma correspondência. Almir Tavares, fazendeiro desaparecido em setembro de 2002 no Pará. Comparando fotos antigas com a imagem recebida e considerando o envelhecimento natural de 17 anos, a semelhança era inegável. Mariana rapidamente contactou Gustavo Tavares, que havia assumido a Fazenda Santa Clara após o desaparecimento do pai e mantinha uma recompensa ativa por informações. Recebemos uma fotografia que acreditamos ser do seu pai, informou pelo telefone. Gostaria que o senhor viesse ao jornal para verificar. 2 horas depois, Gustavo, agora um homem de 40 anos com os cabelos prematuramente grisalhos, analisava a fotografia com mãos trêmulas. É ele, confirmou, a voz embargada. Os olhos, o jeito de sentar, até a maneira como segura as mãos. É meu pai. Helena, com 72 anos e saúde frágil, não pôde ir ao jornal, mas quando Gustavo lhe mostrou a fotografia em casa, seu coração não teve dúvidas. Onde ele está? Precisamos ir até lá, insistia a idosa, o rosto marcado pelos anos de espera finalmente iluminado por um lampejo de esperança. A Polícia Federal foi acionada e, com base nas coordenadas da fotografia, organizou uma operação discreta para localizar o sítio. Gustavo, acompanhado por 2 agentes à paisana e pela jornalista Mariana, partiu para o Pará na semana seguinte. A região havia mudado consideravelmente desde 2002. Estradas antes precárias agora estavam asfaltadas. Pequenos vilarejos haviam se transformado em cidades, e a fronteira agrícola avançara ainda mais sobre a floresta. Mas a tensão característica de áreas de conflito fundiário permanecia no ar, como um fantasma que se recusa a partir. Seguindo as coordenadas, o grupo chegou a uma estrada de terra que se estreitava até se tornar uma trilha entre árvores altas.
Após aproximadamente 3 quilômetros, avistaram uma clareira onde se erguia uma casa simples, mas bem cuidada. Na entrada, a mesma placa da fotografia, Sítio Horizonte. No terreiro em frente à casa, um homem idoso alimentava algumas galinhas. Mesmo à distância, Gustavo reconheceu imediatamente a silhueta do pai. Seu coração disparou. "Espere aqui", pediu aos policiais, que concordaram em deixá-lo se aproximar sozinho primeiro. Gustavo caminhou lentamente pela trilha, cada passo despertando memórias de infância, momentos compartilhados, lições aprendidas. O homem idoso percebeu sua presença e virou-se. Por um instante, o mundo pareceu congelar. Pai e filho, separados por 17 anos de ausência, agora estavam a poucos metros de distância. "Pai?", chamou Gustavo, a voz quase sumindo. Almir permaneceu imóvel por alguns segundos, como se avaliasse a realidade daquela aparição. Então, lentamente, colocou o balde de milho no chão e caminhou na direção do filho. "Gustavo", disse simplesmente, sua voz mais rouca do que o filho se lembrava. "Você cresceu." O abraço que se seguiu compensou parcialmente os anos perdidos, as lágrimas não derramadas, as palavras não ditas. Nos dias seguintes, a história de Almir Tavares emergiria em fragmentos, como peças de um quebra-cabeça complexo demais para ser montado de uma só vez. Ele havia chegado à fazenda Novo Horizonte, naquele distante setembro de 2002, mas não encontrou Jairon Peixoto, e sim seus capatazes. A conversa, inicialmente cordial, transformou-se em ameaça quando Almir insistiu em falar diretamente com o proprietário. Foi escoltado para fora da fazenda e advertido a nunca mais retornar. No caminho de volta, sua caminhonete foi interceptada por 2 homens armados. Almir foi levado para uma área remota, onde passou 3 dias em cativeiro, sob a constante ameaça de morte. Seus captores exigiam que assinasse documentos transferindo parte de suas terras em Goiás para uma empresa ligada a Jairon. Na terceira noite, aproveitando um descuido dos sequestradores, Almir conseguiu fugir. Ferido e desorientado, caminhou pela mata até encontrar uma comunidade ribeirinha, onde foi acolhido por uma família de pescadores que desconheciam sua identidade. "Percebi que se voltasse, colocaria todos em risco. Vocês, nossos funcionários, nossa família inteira", explicou a Gustavo. Jairon tinha conexões poderosas, gente infiltrada na polícia. Decidi desaparecer até reunir provas contra ele. Mas o tempo passou, as investigações esfriaram, e Almir, temendo represálias, estabeleceu-se definitivamente na região com uma nova identidade. Adotou o nome de Antônio Silveira, comprou um pequeno sítio com as economias que mantinha guardadas em outro banco e começou uma vida discreta, praticamente isolada. A cada ano que passava, ficava mais difícil voltar. Confessou: "A vergonha de ter abandonado vocês pesava mais do que o medo. E depois de tanto tempo, achei que talvez fosse melhor deixar as coisas como estavam, que vocês tivessem seguido em frente." A reviravolta final veio quando Gustavo revelou que Jairon Peixoto havia sido preso em 2017 por grilagem de terras, lavagem de dinheiro e envolvimento com milícias rurais. Muitos de seus crimes haviam sido expostos e vários de seus antigos associados haviam feito acordos de delação premiada. "Não havia mais motivo para se esconder, pai", disse Gustavo. "Há 2 anos, poderíamos ter nos reencontrado." Um misto de alívio e remorso tomou conta de Almir. Aqueles anos todos, aquele autoexílio, o sofrimento imposto à família, talvez pudessem ter sido evitados. Quando questionado sobre a fotografia enviada ao jornal, Almir afirmou desconhecer sua origem. Suspeitava, porém, que pudesse ter sido obra de um antigo funcionário de Jairon que passara a trabalhar ocasionalmente em seu sítio e que, possivelmente, o havia reconhecido. O retorno de Almir Tavares a Goiás, 2 semanas depois, foi discreto. Helena, informada aos poucos sobre os detalhes para preservar sua saúde frágil, aguardava na varanda da fazenda, o mesmo local de onde vira o marido partir 17 anos antes. Quando o carro se aproximou e Almir desceu, caminhando lentamente em direção à casa, o tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo. O fazendeiro, de cabelos agora completamente brancos e postura ligeiramente curvada, subia os degraus da varanda, enquanto Helena,
trêmula, apoiava-se em uma bengala para recebê-lo. Voltei, Helena, disse simplesmente, a voz embargada. A resposta dela foi um abraço silencioso, daqueles que falam mais que 1000 palavras. No dia seguinte, o jornal O Popular publicaria uma reportagem especial sobre o caso, encerrando com as palavras da jornalista Mariana Costa. Alguns desaparecimentos se explicam pelo medo, outros pela vergonha, muitos pela impossibilidade de retorno. No caso de Almir Tavares, os 3 fatores se combinaram em uma equação de ausência que durou quase 2 décadas. Em um país onde milhares de pessoas desaparecem anualmente, sua história nos lembra que, por trás de cada ausência, existe uma teia complexa de circunstâncias, e que nem sempre o retorno significa o fim do mistério, mas apenas o início de um longo processo de reconciliação. A última imagem mostrava Almir sentado na varanda da fazenda Santa Clara, observando o pôr do sol sobre os pastos que um dia foram seus. Ao seu lado, um chapéu de palha muito semelhante ao que deixara na caminhonete naquele distante setembro de 2002. Um símbolo silencioso de uma identidade que, apesar de tudo, nunca conseguira abandonar completamente.